Axé, meus irmãos, minhas irmãs, chegamos aqui na nossa sexta semana do curso de Teologia de Umbanda e nosso assunto nessa aula é o que é religião. E nessas aulas iniciais, a gente mais uma vez vai voltar no passado e vamos consultar algumas fontes para entender o que é religião. E a gente pode começar pela palavra religião, inclusive assim como eu posso separar o que é a palavra Umbanda e o que é a religião de Umbanda. São dois estudos diferentes, por mais parecidos que sejam. Então a gente tem como estudar a palavra Umbanda e o estudo da religião de Umbanda. A palavra Umbanda não resume o que é religião, mas eu posso estudar o que essa palavra significa, da onde vem, a etimologia, o que é religião, o que é a palavra religião. Então há uma definição sobre esta palavra. E para entender tudo isso, a gente precisa chegar na origem. Qual é a origem, Pedro? A origem é o latim. E a gente sabe que a língua do latim é utilizada por uma religião, e essa religião é a religião católica. É uma língua praticamente sagrada para esta religião. A utilização da palavra religião, que vem do latim, ela foi largamente definida, classificada, colocada, apresentada, produzida pela religião católica e pelos especialistas ou grandes teólogos da religião católica, definindo a palavra religião. Então, como eu estava dizendo, a palavra vem do latim. Religião vem de religar, ou religare, ou religar-se. Isso quer dizer religar a Deus. Então a religião, a definição da palavra religião é religar-se a Deus. Então a ideia é que religião é o meio pelo qual você se religa a Deus. E essa é uma definição teológica produzida no seio da Igreja Católica e que é largamente explicada pelo maior teólogo de todos os tempos da religião do catolicismo, que é nada mais, nada menos que São Tomás de Aquino. Na Suma Teológica, ele apresenta essa definição. A partir daí, muitas religiões aceitam e usam essa definição de religar-se a Deus. E para nós, umbandistas, é também válido aceitar que a religião é o religar a Deus. No entanto, existem religiões ou sistemas filosóficos que são socialmente ou antropologicamente vistos como religiões. Por exemplo, o budismo é uma religião. Você tem o budismo tibetano, o budismo chinês, o budismo zen. O budismo é uma religião, mas que não tem propósito de religar a Deus. O budismo tem o propósito de ensinar a todos seus adeptos a vencer o sofrimento e alcançar a iluminação, a ascensão. Então esse é o propósito do budismo. Reconhecer que esse mundo é um mundo de sofrimento, que existem caminhos para vencer esses sofrimentos. É uma religião que não fala nada, absolutamente nada sobre Deus. Nem sequer fala que Deus existe. Essa religião só quer lhe ajudar a vencer a ilusão, porque esse é um mundo de ilusão para os budistas. Da mesma forma, também de uma origem hindu, a gente tem o jainismo, que assim como o budismo também não fala nada, absolutamente nada, sobre Deus. E podemos citar ainda o taoísmo, que coloca o Tao como o caminho. O taoísmo, explicado pelo livro de Tao Te Ching, começa dizendo assim: o verdadeiro Tao é aquele que não pode ser explicado. Tudo aquilo que pode ser explicado não é o verdadeiro Tao. Então, você não sabe se Tao geralmente se define o Tao como um caminho. E outros dizem Tao é Deus. Mas o taoísta não entra em divagações filosóficas e teológicas. Ele entra em divagações místicas de caminhos que lhe fazem pensar sobre o vazio, sobre o nada, sobre o tudo, de uma maneira que isso é chamado de Tao. Então, como podemos ver,
nem todas as religiões têm uma preocupação em fazer religar a Deus. Podemos citar também dentro da cultura hindu, que tem um segmento do monismo, que faz parte do Vedanta. No monismo, eles dizem: não existe separação entre você e Deus, não existe um criador e criação, não existe criador e criatura. O monismo diz, simplesmente as coisas são. Tudo é você, você é isso. Deus é você, é uma coisa só. Logo, do ponto de vista do monismo, não tem separação. Se não tem separação, não tem nada de religar. E principalmente nas religiões ocidentais, a definição da palavra religião como religar nos serve muito bem nessa questão, porque em religião nós vamos buscar a Deus. Então, de alguma forma, essa definição serve para a gente da Umbanda, mas não dá para generalizar também. Lembrando ainda a origem da palavra do seio católico, ao estudar religião, é importante a gente lembrar que muitos se consideram a religião verdadeira, muitos consideram a religião pura, e indicam e classificam outras religiões como impuras, ou chegam até dizer que esta religião é a única onde se encontra Deus. Então há questões sobre o estudo da religião, o estudo de religiões, há questões que devem ser levantadas. Há décadas atrás, a própria religião católica se considerava a única religião onde Deus habita, e isso acabou. Isso teve fim no Concílio do Vaticano entre 1945 e alguns anos depois, um concílio que acabou com aquela afirmação que aparece o tempo todo na obra de Allan Kardec, onde a igreja afirmava que fora da igreja não há salvação. Então essa afirmação, que era um dogma, essa afirmação caiu no Concílio do Vaticano II. Por isso que a gente tem que ler a obra de Allan Kardec de forma contextualizada. Quando Kardec está criticando a igreja, está criticando nos dias de hoje, porque a partir desse Concílio do Vaticano, a igreja reconhece que Deus também está presente nas outras religiões. E é quando a igreja cria a forma de pensamento ecumênico. Primeiro para aceitar os outros cristianismos. E depois a igreja aceita o judaísmo como religião. E antigamente as religiões buscavam teorias que lhes afirmassem, ou que por meio dessas teorias elas pudessem dizer que a sua é a religião mais antiga do mundo, a primeira religião a existir. Então costumava-se dizer: a nossa religião surgiu com Deus. Desde Adão e Eva, a nossa religião já existia. A única coisa é que ela estava oculta e a partir de Cristo ela se revelou outra vez, mas ela sempre existiu. A nossa religião é eterna. Ou dizem ainda, a nossa religião existe desde Adão e Eva, então agora depois de Abraão, depois de Moisés, ela se revela para os homens, mas ela sempre existiu. É uma religião eterna. Então, havia em religião esse conceito de que a religião não é criada pelo homem. Deus criou a religião no começo dos tempos. Essa é uma teoria que afirma ser a religião algo eterno criado por Deus. No entanto, a gente sabe que as religiões são criadas pelos homens. Ainda assim, em alguns estudos esotéricos, também foram colocadas questões similares de que esotericamente há uma religião única que está acima de todas as outras religiões e que essa seria a religião verdadeira e que de forma esotérica ou mística, em algum momento a humanidade vai redescobrir uma religião única para todas as outras. Agora a questão é, além das religiões serem criadas pelos homens e para os homens se ligarem ao sagrado, se existem muitas religiões, é porque existem muitas culturas diferentes. Então o homem que mora, por exemplo, no meio da floresta amazônica, ele tem uma religião, uma religiosidade rica, abundante como meio que o cerca. Porque ali, naquela realidade, Deus proveu um universo vegetal, animal, de frutas, de flores, riquíssimo. A religião desse homem
que é um espelho do meio em que ele vive. O sagrado se manifesta naquele espaço, naquele tempo e naquela cultura. Agora, quando a gente vai olhar uma religião, uma religiosidade que nasceu no deserto, ela também é o espelho daquela cultura. E será muito mais rígida, muito mais dura, muito mais castradora. Como é a diferença das culturas judaico-cristãs, das culturas indígenas. Então, são diferentes sistemas religiosos, diferentes formas de ver o mundo, religiões diferentes. Por quê? Porque o homem é diferente. Então é necessário e importante que existam muitas religiões, porque os homens são diferentes. E é possível ouvir que cada religião, ou melhor, que as religiões são as chaves de Deus para abrir o coração dos homens. Esses homens são diversos, eles não são iguais. Então uma mesma religião não serve para todos os homens. Se a gente quisesse colocar todos numa mesma religião, seria como querer enlatar, encaixotar todo mundo no mesmo rótulo. E o ser humano não é igual. Então, muito longe de ter uma única religião para todos. A tendência é que cada vez mais religiões venham a nascer e satisfazer as nossas diferentes necessidades intelectuais, teóricas, práticas, de cultura e etc. Cada um de nós tem necessidades diferentes. Ainda nesse estudo, buscando aquelas afirmações que existem uma mesma religião, a primeira religião, uma religião verdadeira e única, a gente pode citar os estudos da teosofia iniciados por Helena Petrovna. A Sociedade Teosófica afirma que a teosofia é a religião verdadeira, a primeira e única religião eterna. Aquilo que na Índia é chamado de Sanatman Dharma, ou seja, a grande religião, a religião eterna. Todas as outras religiões seriam distorções da primeira religião. A forma de fundamentar isso é dizer que em cada religião você encontra verdades que são incomuns de umas para as outras, e essa é a verdade que faz parte de todas as religiões. São na sua pureza, na sua essência, a religião original. Isso é um estudo interessante, porque essa é a ideia, foi importada para a Umbanda, porque houve na década de 40 uma teoria que a Umbanda seria uma religião eterna, criada no começo dos tempos, e que ela simplesmente ressurgiu agora, que é uma religião eterna, uma religião antiga. Mas eu repito, religiões são criadas por homens. A Umbanda também foi criada por um homem, para os homens. Mas as religiões têm história, elas têm data, elas têm fatos, elas têm um contexto onde elas acontecem. O que é que define uma religião? É o seu ritual, onde ela fala, onde ela se manifesta. E assim a gente vai fazendo o nosso estudo sobre o que são as religiões, para entender melhor o que é a Umbanda. E a gente continua o nosso papo, o nosso estudo daqui a pouquinho, na segunda parte dessa sexta semana. Chegou a hora da gente correr no banheiro, tomar uma aguinha, um cafezinho e voltar aqui. Gratidão, axé, até a próxima aula.